Oi galera, eu vim trazer um vídeo de uma palavra pro canal. Fazia tempo que eu não aparecia aqui. Eu sou a Andy, pra quem não me conhece. Meu esposo Manu, ele tá fazendo o vídeo pra mim, tá gravando. E eu vim trazer uma palavra, se você quiser acompanhar, tá em Marcos 7:1. Jesus e os mestres da lei. E ajuntaram-se a eles fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois de perguntarem-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homem, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a estas. Amém. Eu vou ler até aqui, tá? Então, naquela época, eles não podiam comer sem lavar as mãos. E Jesus estava com os discípulos, e os discípulos saíram os pães sem lavar as mãos. Então, os fariseus perguntaram para Jesus, por que os teus discípulos não lavaram as mãos? Por que eles não fizeram isso e estão comendo de mão suja? E Jesus disse para eles, hipócritas, porque vocês me... Pausa. Porque vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque eles faziam as leis dos antigos. Há muito tempo atrás foi ensinado que não podia comer sem antes lavar as mãos, lavar os jarros, lavar copo, lavar cama, não podia deitar sem lavar, sem deixar tudo limpo. E quando eles viram isso, eles acharam uma afronta quando os discípulos comeram assim. Mas o coração dos discípulos estava tudo tranquilo para eles não estavam fazendo nada demais, porque não foi o que eles aprenderam. E isso trazendo para a nossa vida de hoje, às vezes uma pessoa fala pra gente assim, mas isso é pecado, isso é errado, mas aquilo ali foi a maneira dela, que ela aprendeu, ou dos pais, ou dos avós, porque os antigos tinham uma lei mais dura, mais severa, antigamente. E hoje outras coisas, claro que a palavra de Deus nunca muda. Mas trazendo para os nossos dias de hoje, tem outras coisas que as pessoas falam que às vezes nem é verdade. E a gente acaba pegando pra gente, às vezes muitas pessoas deixam de servir a Deus porque acham que Deus é um Deus ruim. Mas não é assim que as coisas funcionam. Eu anotei aqui assim, ó. Não seguir só o que os homens dizem, mas andar com Cristo torna a vida diferente. Faz-nos saber que devemos ou não fazer o que outro me diz, mas sim com o que ele próprio me ensina. Porque tu andar com Jesus é diferente. Porque se tu só ouve as pessoas falar, tu acha que Jesus é assim, mas quando tu vive com ele, tu sabe o que tu tem ou não que fazer, porque ele mesmo te ensina. E os discípulos andavam com o próprio Jesus, e Jesus nunca julgou a maneira deles comer sem lavar as mãos, porque aquilo não era errado. Mas os outros, eles acharam que era errado, aquilo era uma afronta. Mas o próprio Jesus não achava isso errado e não julgava eles. E eles estavam com o coração limpo quando eles estavam fazendo isso. E às vezes a gente escuta as pessoas dizerem, não, porque não é assim que funciona, não é desse jeito, tu não pode fazer isso, e a gente não vai perguntar para Deus. Mas quando a gente anda com Jesus, a gente sabe o que devemos ou não fazer. E meditando nessa palavra, aí eu tive no culto domingo e a irmã Ana pregou a palavra que fala, né, que ninguém vai ao Pai senão por mim, que Jesus disse isso. E realmente, se tu não conhecer Jesus, tu nunca vai chegar até o Pai. Tu não pode ir até o Pai por mim, ou pelo ciclano, ou pelo fulano. Tu não pode. Ninguém pode te levar até o Pai se não for Jesus. Ninguém pode te dar a tua salvação. Então não importa o que as pessoas dizem pra você. Você tem que provar e conhecer Jesus. Ai, mas eu sou assim desse jeito, mas eu erro, eu faço as coisas erradas. Mas se fosse por isso, Jesus ele ficaria no céu com os anjos.
ele não viria, ele não nos daria oportunidade, mas ele conhece, ele já sabe que a gente falha, que a gente é pecador, ele sabe como a gente é. Só que ele quer nos moldar, nos aperfeiçoar. Não é o que as pessoas falam, não importa o que já falaram pra você. O que importa é o que Deus diz sobre a sua vida, é o que ele acha de você. Porque se ele nos deu a oportunidade de mudar e poder ter a nossa salvação, então não quer dizer que ele está se importando com o que as pessoas estão falando, mas ele está se importando no projeto que ele tem para sua vida, no que ele pode te transformar. Então não pense que você é falho, que você errou. Jesus, ele vai te apresentar o que tem que ter uma vida com ele. Porque Jesus disse assim, ó, ide fazer discípulos de todas as nações. Mas ele não disse que era pra gente pegar e fazer pessoas, a imagem e semelhança dele. Não nossa, não é pra gente fazer cópias. Mas muitas vezes a gente quer dizer pra outra pessoa o que ela deve ou não fazer, o que ela tá fazendo errado, o que ela não tá fazendo errado. Claro que não é errado dar conselhos, porque às vezes tu sabe, mas aconselhar é uma coisa. Mas quando tu serve a Jesus, a pessoa vai te dar um conselho, tu vai perguntar, Jesus, é isso que o Senhor quer de mim? E aí ele vai te dizer, ela tá certo, segue o conselho. Mas se não é, ele vai dizer descarta, porque eu te criei para outra coisa. Mas tu tem que ter um nível de intimidade. Então não conheça Jesus só por ouvir o que as pessoas falam e aceitar aquilo no teu coração e achar que tu não pode chegar até Jesus porque tu é muito pecador, porque tu é errado. Mas conheça Jesus pelo que ele diz sobre você. Então conheça Jesus não só de ouvir falar, mas de andar com ele. Porque ele vai te ensinar qual é a maneira certa de viver, amém? E eu espero que essa palavra fique no coração de vocês e que vocês entendam que muitas pessoas podem falar muita coisa de vocês, mas só quem anda com vocês realmente sabe o que é a verdade e o que não é verdade sobre você. E assim é com Jesus. Quando você anda com ele, você sabe o que ele quer de você e não o que as pessoas dizem, amém? Deus abençoe.